Olá, todo mundo, bem-vindo ao Valor. Qual é o valor do vício, o podcast? E hoje é só eu e eu vou falar com você sobre sair da sua zona de conforto. E agora tem sido uma jornada para mim através dos anos, especialmente desde que de fazer o divórcio de mim e do álcool, álcool foi uma das maiores fontes de conforto para mim e eu sempre soube que eu poderia voltar para minha zona de conforto desde que eu tivesse álcool, e que era interessante porque num certo nível me fez pensar que eu tinha alguma porque eu, num certo nível me fazia sentir que eu tinha mais escolha disponível, porque eu poderia mais coisas desconfortáveis e chegar num ponto que eu falava, bom, se não virar isso daí, eu pelo menos eu posso voltar para minha zona de conforto, que é o álcool. Então, quanto que você esteve usando o vício como a sua fonte principal de conforto? É, e isso não é, sabe, a substância da adição, mas até mesmo como o mundo funciona, quanto que o vício e a adição é sobre não estar presente. Vício sobre mídias sociais, ao seu celular, vício aos relacionamentos que te levam longe de estar presente com a sua vida, o distraído com entretido com qualquer coisa que não te permite estar presente. Então, quão desconfortável seria começar a estar presente na sua vida? Agorinha. E deixa eu te dar algumas coisinhas com isso, porque a gente também tem muitos pontos de vista sobre o que isso é, sobre estar desconfortável. E se você vai criar mudança na sua vida, você precisa estar nesse estado contínuo de desconforto, sempre precisa parecer que você está num desafio, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Mas e se desconforto viesse com facilidade? E o que que você mal aplicou e definiu desconforto como sobre não ser fácil, sobre isso precisa ser sempre trabalho duro, como sempre um desafio, e onde você definiu conforto como as coisas fáceis? E um dos presentes que eu tive, eu estava tendo conversa, mas cedo na minha época de sobriedade, no começo da minha sobriedade, ele disse para mim: se você está fazendo escolhas fáceis, você está indo na direção errada. Se você está fazendo escolhas difíceis, possivelmente você está aí na direção correta. E talvez eu tenha levado isso muito literal no começo, então tudo precisa ser difícil. Mas que eu precisei escolher isso por algumas semanas, eu falei: pera lá. É tão fácil para que eu me julgue. É tão fácil para mim querer correr e separar de tudo isso. É tão fácil para mim estar deprimido e miserável. É muito difícil, é muito desconfortável para mim não ter nenhum julgamento, não ter julgamentos de mim, especialmente com o que quer que esteja vindo à tona, mas é muito difícil ficar presente, desconfortável demais estar presente. E eu comecei a perceber que era desconfortável para mim ter facilidade, era desconfortável para mim não ter problemas. E eu lembro que anos e anos atrás eu estava num relacionamento e eu tinha começado o Access Consciousness, eu tinha encontrado essas ferramentas, minha vida estava mudando, mas eu também estava acordando todas as manhãs, sentindo como se eu tivesse um elefante na minha cabeça de novo. E eu tinha isso na minha manhã, da minha vida inteira, tipo, acordava e falava, tipo, cadê minha felicidade que eu tava quando eu fui dormir? Por que que eu tenho que terminar como acordar com essa pilha de bosta todos os dias? Então eu acordava e a pessoa que eu estava vivendo comigo, ela falava tipo, meu Deus, é tudo incrível, tudo maravilhoso, eu vou mudar o mundo hoje, eu vou criar muito. Ela era essa esse ser vibrante e alegre. E eu lembro um dia falar para ela: "Você pode parar de ser tão feliz?" Daí ela falou: não." E daí eu percebi que a alegria era desconfortável, porque para mim, o quanto que eu, por mais que eu tenha dito que eu desejava acordar, esse negócio de acordar, se sentir preso em essa nhaca e cheio de impossibilidades,
Era confortável isso para mim. E nesse tópico, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você, com que você cresceu ou criou, vamos dizer que são as estruturas da sua realidade energeticamente, que são as zonas de conforto que você vive a partir de, ok? Tudo que isso é. Você pode, e tudo que você alinhou e concordou, ou resistiu e reagiu a isso, que cria tudo isso, podemos destruir e criar tudo isso. Certo e errado, bom e mal, pode poc, todas assim, curtos, garotos, povados, criações, bases e aléns. E esse é o aclarador de Access Consciousness. Se você não escutou ele, você pode entrar no theclearingstatement.com e dar uma olhada. Mas basicamente é uma varinha mágica e eu ia fazer esse podcast. Eu não acho que eu vou fazer o anunciado aclarador. Eu falei, porque eu não tenho certeza se a gente vai chegar na mudança que eu sei que está disponível se eu não usar ela. Então tem essa parte. Mas nesse lugar de familiaridade e conforto, eu me pergunto como eu seria feliz por algumas horas, alguns dias, e daí eu me encontrava voltando para essa pesadez, para essa depressão, para esse senso de não movimento na minha vida, e daí sentado ali eu falei, que eu odeio isso, porque isso fica aparecendo. E uma da coisa que eu aprendi é qualquer coisa que você odeie, diz que você odeia, tem alguma coisa sobre isso que você ama para você ficar escolhendo de novo, de novo. E é uma coisa interessante de começar a entender, mas a pergunta é: o que eu amo sobre isso? Que eu fico criando isso exatamente como isso é. Ideal fazer essa pergunta, só destrua e descria, e daí você talvez não tenha um senso cognitivo do que isso é. Talvez você tenha o senso dessas energias, e daí você destrói e descria, certo, errado, bom e mal. Pode pôr todas assim, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. O que eu comecei a aprender com isso é que eu poderia controlar isso. Eu podia controlar tudo da energia, dessa estrutura, dessa plataforma que eu estava criando, me criando a partir dela, eu poderia controlar tudo a partir disso, desse lugar de alegria e felicidade e facilidade. Eu tava tipo, eu não tenho a menor ideia do que fazer com isso, o que é isso? Então, por mais que me fizesse sentir mais leve e me dar mais esse senso de escolha, eu não tinha como definir e eu não tinha como controlar isso. Então, quanto você elimina da sua vida, que é desconfortável porque você não tem como definir e controlar isso, podemos destruir e descriar todas essas coisas. Certo e errado, bom e mal, pode poc, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Então a gente também tem, algumas coisas aqui. Eu tive uma conversa com um homem incrível, o Sr. Gary Douglas, que talvez vocês já me escutaram falar dele. Ele já esteve em um desses podcasts. Ele tem sido uma parte integral de Sem Palavras. Eu tô tendo um momento com isso, mas uma das conversas que eu tava com ele no começo da minha sobriedade, ele disse: veja, se você está buscando pelas escolhas fáceis agora, você está indo na direção errada. Se você está disposto a fazer as escolhas difíceis, possivelmente você está no caminho certo. E o que eu fiz com isso? Eu levei isso literal. Isso precisa ser muito difícil, porque eu gostaria de mudar. E quanto mais difícil eu fizer, mais eu vou mudar. E daí não tem nada de provar aqui, né? Mas eu comecei tudo ser difícil para provar que eu estava mudando. E o que eu percebi foi que depois de umas semanas, desde isso eu falei, pera lá. É muito fácil e muito confortável me julgar. É muito fácil e é muito fácil de separar.
e esconder do mundo com tudo isso. É muito fácil e muito confortável culpar outra pessoa e não ver onde eu fiz as escolhas que eu tô criando isso. Eu falei, uau, é difícil não julgar, é difícil não separar, é difícil não ter facilidade, é difícil ser feliz, especialmente nesses momentos que você tem todas essas coisas aparecendo, que tudo que você quer fazer é ter nessa versão velha de você, aquela versão confortável, aquela plataforma, aquela estrutura energética, e usar todas aquelas coisas que você usou para se definir, mas fazendo essa escolha naquele momento para não se julgar, não separar, não culpar outra pessoa? E se essas fossem as escolhas que a gente pode começar a escolher para criar mudança rapidamente e dinamicamente na vida e viver? Então, tudo que isso é e tudo que não permita você perceber, ser, saber e receber isso, você pode destruir e descriar tudo isso, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode, poc. Todas as 100 curtos, garotos, povoados, criações, bases e além. Então, algumas ferramentas com isso, uma ferramenta que eu uso todos os dias é destruir e descriar tudo que eu me defini, porque isso me dá o espaço onde eu posso fazer. Sabe o que eu gostaria de ser hoje? Quanto que isso é um dos maiores desconfortos no mundo? E tem sido para mim, porque eu penso, se eu pudesse ser quem eu era ontem, só um pouquinho melhor, eu poderia definir tudo estar confortável, mas se criar de novo todos os dias, quem eu gostaria de ser hoje? Que grandes e gloriosas aventuras eu posso ter hoje? E note que aqui, até mesmo com essas perguntas, você pode começar a ficar um pouquinho mais presente, tipo, quem eu gostaria de ser? Como eu reagiria nesse relacionamento? Do jeito que eu teria reagindo, que eu estivesse reagindo se eu estivesse me criando novo hoje? Será que eu estaria me vendo como essa versão menos que, ou alguém que é menos que essas outras pessoas que eu me comparo na minha vida? Será que eu seria isso se eu estivesse me criando de novo hoje? Será que eu teria todo esse estresse e culpa de dinheiro no futuro só porque eu tive hoje? Ontem, se eu me criasse hoje, será que eu escolheria isso? E cada dia fica disponível com o que você pode escolher e não o que você já escolheu. E tudo que isso traz à tona, você pode destruir e descriar. E vamos fazer isso aqui. Todas essas plataformas que estão segurando isso junto, todas essas coisas que faz com quem você seja ontem, que não permite você a recriar, nem recriar, mas criar a si mesmo em cada momento, você pode, por favor, destruir e descriar. Certo, errado, bom e mal, pode, pode, todas 100 curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Ok, deixa eu adicionar mais uma coisa aqui. Eu fiz muito Alcoólicos Anônimos no começo da minha sobriedade. E uma das coisas é fazer 90 sessões em 90 dias. Eu falei, bom, eu vou fazer muito mais que isso. Eu acho que eu fiz 150 sessões em 90 dias, porque elas eram uma coisa que eu sabia que eu podia ir, estar perto das pessoas que tinham coisas similares acontecendo. E eu trago isso à tona porque muito disso eles estão lá para trabalhar com o vício baseados em ter um tipo de estrutura no lugar, e eu quero dizer que isso definitivamente foi requerido para mim. Ter um senso de um caminho para ir que não fosse sobre como eu posso me criar. Eu precisava ter um certo nível de estrutura na minha vida para que eu pudesse começar a formar o que seria a conscientização do que as minhas escolhas haviam criado na minha vida até agora, ok?
Porque muitas pessoas podem olhar para isso e falar: ah, se eu puder abrir mão do meu passado e simplesmente me criar hoje, eu não sou responsável de ter sido um cuzão ontem. Talvez se criar hoje, talvez seja sobre reconhecer que eu fui um cuzão completo ontem. O que eu posso escolher a partir de agora? O que eu posso escolher? O que eu posso ser diferente que me permitiria ver o que está sendo criado na minha vida? E não é sobre sair correndo de qualquer coisa, é perceber as coisas que você fazem até esse momento, que te criaram até agora. E agora o que mais é possível? O que mais você pode se criar? E é interessante também porque eu livremente falo sobre ser um alcoólatra e algumas pessoas podem ver isso como um ataque, uma coisa que eu me uso para me definir, não é, mas é uma coisa que me lembra que eu tenho a escolha de voltar para trás se eu quiser. E uma das coisas comigo em ser um alcoólatra foi reconhecer que eu tenho escolha para voltar a beber, mas eu sei o que essa escolha cria. Eu tenho escolha para dar passos para trás, mas eu sei o que isso cria. Agora eu sei, eu não preciso evitar isso porque eu sei o que isso cria. Então, o quanto a gente evita fazer escolhas que nos mantêm na nossa zona de conforto. E tudo que isso é, vezes Deus milhões, você pode destruir e descriar, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas 100, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Então, outra coisa com isso a gente tem de ter muitas ideias que em fazer as escolhas desconfortáveis, a gente precisa, talvez seja sempre as grandes, eu tenho que mudar a minha vida inteira para me fazer desconfortável a cada momento. Mas e se não fosse sobre isso? Não fosse tanto trabalho? Então, aqui está uma ferramenta ótima. Essa é a melhor... A primeira ferramenta que eu recebi do Access Consciousness foi: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu tinha amigos que faziam essas ferramentas muitos anos e eles sempre voltam para tudo. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, 10 vezes de manhã e 10 vezes à noite. E usar quando essa ferramenta, quando a sua mente está presa em alguma coisa, com a mente de um macaco, quando você... Todos os lugares que você tenta forçar alguma coisa em existência, em vez de ver o que pode aparecer como uma possibilidade com isso, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Ok? Eu quero dar um exemplo dessa coisa com a zona de conforto que me ajudou demais em sair de dentro da caixa para mim nesse período na minha sobriedade onde eu não estava disposto, eu não tinha certeza se eu ia passar por ela, conseguir passar por ela. Eu tava tipo, o que vem em seguida? O que eu precisava fazer era esconder. Eu estava desempacotando minha vida, olhando para todas essas coisas e olhando para todas essas coisas que estavam vindo à tona, e uma das coisas que eu estava vendo, eu ficava desconfortável demais em situações sociais, qualquer uma delas, mas me colocar numa pista de dança eu me perdia, eu tinha todas inseguranças, todos esses julgamentos vinham à tona, então eu evitava com o que eu podia as pistas de dança. E uma coisa que eu não tinha reconhecido naquele momento, que 99% daquelas inseguranças e julgamentos era eu percebendo os pontos de vista das pessoas que estavam na pista de dança andando. Eu não me encaixo, todas essas coisas, o quanto de tudo que você está consciente na sua vida, tudo que você tenta criar como conforto para evitar essa consciência, o quanto isso nem tem sido seu.
o quanto disso é a sua conscientização das pessoas em torno de você e tudo que isso é, e tudo que você fez para comprar tudo isso como seu e evitar como se isso fosse seu, de maneira de criar conforto. Você pode destruir e descriar tudo isso, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode que todas as 100 curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Talvez vocês tenham ter um senso de espaço agora. Essa coisa de dançar, deixa eu contar pra vocês. De qualquer forma, no começo da minha sobriedade, eu falei, quer ver? Eu vou começar umas classes de dança. E pra me colocando nesse caminho de testar coisa, eu falei, eu não vou mais evitar essa energia. O que é? O que se requer para que eu possa mudar? Então eu me inscrevi para essas classes. Eu fiz 4 classes de cada um e eu vinha com qualquer desculpa para não ir, sabe? E eu me fiz ir porque uma das coisas que estava me parando tanto na minha vida é que eu comecei a colocar mais a minha atenção nas vozes da minha cabeça que eu não poderia fazer algo do que eu estava colocando no fogo dentro de mim, dizendo que eu podia. E uma das coisas que você tem que entender, você tem mais do que você foca. A gente tem mais do que a gente coloca a nossa atenção. Então, se você coloca a atenção na dúvida, no medo, nas inseguranças, a gente tem mais disso. E se você começar a colocar mais atenção no que acende o seu fogo, o que te inspira, o que faz o seu mundo mais leve, o que faz você gostar de você mesma de qualquer forma, você começa a colocar atenção nessas coisas, por mais difícil que seja e desconfortável demais. Essa é a maneira que você começa a ter mais acesso para você, a você. Então, eu escolhi fazer essas classes de dança e eu fiz talvez 30 ou 40 aulas de dança e cada vez que eu ia para elas, a dúvida e insegurança estava lá e eu continuei indo. E depois de cada uma delas, eu tinha um pouquinho mais de mim. E aqui está uma dessas coisas. Em mudar a sua vida não é sobre as grandes escolhas, é sobre todas as pequenas escolhas. Você não escolher se julgar naquele momento, que você geralmente julgaria, é uma pequena escolha. Se você não brigar em reação, quando você geralmente faria, é uma pequena escolha. E essas pequenas escolhas começam a abrir as portas que te levam às escolhas grandes que você faz na vida. Mas você não fica sentado esperando por essas grandes escolhas. Então, essa coisa de dançar foi uma experiência. Deixa eu te falar, eu fiz até competições de dança. Se você estiver no meu chat de Telegram, de uma coisa, eu compartilhei um vídeo de eu fazendo salsa. Eu fiz bachata, eu fiz foxtrot, eu fiz valsa. Eu tava passando uma febre de dança. E uma coisa que começou a fazer com que eu saísse da minha conchinha. Então, o que você abrir mão de escolher? Nem vamos entrar no porquê, mas o que você abriu mão de escolher ao longo da sua vida porque não combina com a sua realidade atual, que vai te trazer tanta alegria, que se você começar a escolher isso de novo, te permitiria que sua vida aparecesse de maneiras que você nem imagina. Seja isso dançando, estar no oceano, na natureza, andando a cavalo ou construindo alguma coisa, o que quer que isso seja. O que se requer para que você comece a fazer as escolhas como essa de novo? As escolhas que acendem seu fogo. Deixa eu fazer essa pergunta para você. Quanto que você parou de fazer essas escolhas? Porque elas não criam diretamente
os fluxos de dinheiro ou a imagem que você está tentando manter como você. E tudo que isso é, você pode destruir e descriar tudo. Certo, errado, bom e mal. Pode POC todas as 100 cursos, garotos povoados, criações, base e a leis. E o que eu quero dizer com fluxos de dinheiro? Uma coisa que eu descobri comigo mesmo, eu parei de escolher todas essas coisas alegres, porque eu coloquei tanto da minha atenção no que eu achei que deveria ser criar a minha vida, fazer dinheiro, fazendo todas essas coisas diferentes. E o que eu deixei do lado de fora foi a alegria, as coisas alegres que eu estava escolhendo com as coisas que estavam contribuindo para todo o resto da minha vida crescer. O que a gente parou? E se a gente começar a escolher muito mais das escolhas que nos trazem alegria na nossa vida e viver? Talvez isso seja um pouquinho desconfortável, mas talvez seja exatamente isso. Quão desconfortável seria estar alegre o tempo todo e até mesmo isso. Você só quer se separar disso? Eu entendo. Eu tenho um amigo na minha vida, o Dr. Denhi. Vocês já escutaram desse cara? Um ser lindo. Ele é tipo, ele é grandioso. Ele é uma das pessoas que eu falaria, cara, você fica muito alegre e eu me torno essa criatura menos que e eu separo de você. E ele sempre diz, o quanto isso lembra você de você. Então, quantas dessas coisas que você quer se separar, você se separa porque eles são exatamente as coisas que te lembram da energia do que é ser você. Se alguém é uma alegre, exagerada, e você olha e fala o que tem de errado com essa pessoa, onde você foi isso também? Onde você foi julgado por ser demais e agora você está tentando não ser demais para que você seja aceitável, para que você possa se encaixar? Onde você abre mão de ser isso? E se você começasse a escolher isso de novo, quão desconfortável seria isso? Então, que não permita isso. Vamos brincar com isso. Se você está se perguntando o que eu estou fazendo, a parte das estruturas e plataformas e blá blás, você pode perguntar todas as plataformas que eu tenho criando isso, vamos destruir, descriar, certo, errado, bom e mal, pode todas sem curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. O que você poderia escolher hoje que seria um reconhecimento do que é verdadeiro para você? O que acenderia o fogo em você? O que inspiraria isso em você? Então, meus lindos amigos, obrigado por estarem aqui comigo. Eu espero que isso tenha sido uma contribuição e eu vejo vocês em breve. Tchau, tchau!